Bom dia, alunos e alunas do quarto ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, onde nós hoje estudaremos, as diferenças e semelhanças da carta pessoal e da carta de reclamação. São dois gêneros textuais que nós já estudamos nas aulas anteriores e hoje a gente vai trabalhar esses dois gêneros juntos, identificando, como já falei, as semelhanças e diferenças. Então, ao longo das nossas últimas aulas, nós trabalhamos dois textos, uma carta pessoal destinada à senhora Leroy, que eu acredito que todos vocês lembram dessa carta, que foi enviada pelo Sam, um cachorro. Era uma carta pessoal, vimos as características do gênero, trabalhamos algumas atividades. E na semana passada, nós conhecemos a carta de reclamação. Carta esta, que era destinada ao senhor Lobo, carta enviada pelos advogados da Chapeuzinho Vermelho e da empresa Os Três Porquinhos e Companhia Limitada. Era uma carta de reclamação. Então, esses dois textos serão utilizados na nossa atividade de hoje, a gente vai estar retomando eles, mas para a exploração aqui do conteúdo, eu vou apresentar outras cartas para a gente analisar algumas semelhanças e diferenças, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui com a diferença entre carta pessoal e carta de reclamação. A gente comentou muito sobre elas, mas não fazendo essa comparação. Então, como vocês podem observar na tela, a carta pessoal, ela geralmente trata-se de um assunto mais íntimo. Então, vocês viram, até pela questão da própria forma de linguagem informal, a gente viu que a carta pessoal tem essa característica, de tratar-se de assuntos mais íntimos, geralmente são destinadas a pessoas com familiaridade, intimidade. Então, a gente consegue identificar facilmente uma carta pessoal. Ela expressa sentimentos. Foi uma das características também que a gente apresentou, que a carta pessoal ela expressa sentimentos, interesses particulares, apresenta, portanto, uma linguagem emotiva, trata-se de afeto, justamente porque a gente encaminha uma carta pessoal. Se eu encaminho para pessoas que eu tenho intimidade, seja um amigo, uma amiga, um parente que está morando em outra cidade, onde a gente vai narrar situações que vêm acontecendo ao longo do dia a dia, demonstrar afeto, demonstrando saudade, que vai estar sentindo falta, dividindo às vezes uma viagem, viaja para outro estado, e aí você quer dividir essa emoção com um amigo mais próximo, ou seja, vai haver afeto, vai haver interesses particulares, sentimentos. É uma carta mais pessoal, o próprio nome já fala, carta pessoal. Então, ela é mais pessoal, tá? E ela, como eu já falei também, expressa sentimentos. E a linguagem, como a gente já estudou bastante também, linguagem informal. Já a carta de reclamação, ela geralmente busca se resolver um problema ou conflito. Então, o próprio nome já fala, carta de reclamação. Então, eu vou reclamar de algo que eu não estou satisfeito. Então, vai estar acontecendo algum problema, vai estar havendo algum conflito e, portanto, nesse tipo de carta não há necessariamente um vínculo afetivo, porque ela pode ser destinada a uma empresa, pode ser destinada a uma loja onde eu fiz a compra, um site onde eu fiz uma compra via internet e não estou satisfeito com o produto, com a demora no atendimento, a demora na entrega, questões financeiras, então foi cobrado a mais, então a gente acaba encaminhando essa carta de reclamação, ou seja, utilizamos então uma linguagem formal, já que não temos intimidade com esse tipo de empresa, loja, site, lojas de vendas diversas, Isso é mais comum nesse tipo de loja. Então, você faz uma compra, você encaminha uma carta de reclamação. É muito comum esse tipo. E até mesmo o próprio exemplo do texto, alguns advogados, escritórios de advocacia, eles também fazem essas trocas de cartas, fazendo reclamações com os clientes, devido
alguma falta, ausência de alguma situação do seu cliente, então os advogados encaminham, como foi o caso lá da carta destinada ao senhor Lobo. Então, a gente vê a linguagem formal, diferente da carta pessoal. A carta de reclamação, ela utiliza uma linguagem formal. Se você não tem vínculo afetivo, não tem intimidade com quem você está escrevendo, você não vai usar uma linguagem informal, você vai usar uma linguagem culta, ou seja, uma linguagem formal. E, como eu já falei, é uma comunicação mais comercial, né? Entre empresas, entre lojas, entre escritórios, tá? E é importante também destacar aqui que a linguagem é não emotiva. Enquanto na carta pessoal é mais frequente uma linguagem emotiva, ou seja, sentimentos, emoções, aqui não. E a gente não vai estar utilizando esse tipo de linguagem, tá? E um detalhe importante, né, que a gente pode ver que não se trata da diferença, mas na verdade uma semelhança que a gente encontra nessas duas cartas, nesses dois tipos de carta, é que as duas, né, devem ter uma linguagem respeitosa, seja com alguém próximo, seja com uma empresa, ou mesmo que seja uma carta de reclamação, a linguagem respeitosa ela tem que prevalecer em qualquer tipo. Então, uma semelhança que a gente encontra nesses exemplos de cartas, tanto pessoal como de reclamação, que é a linguagem respeitosa, seja ela formal ou informal, mas há que ter que haver o sentimento de respeito, né, qualquer que seja o destinatário. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para não estender muito nossa videoaula. Né, uma carta, vocês podem fazer uma pausa no vídeo e tentar dar uma lida, né, dar um zoom, faz uma lida dessas cartas. E aí eu tenho aqui de início uma carta pessoal, você pela estrutura a gente já consegue perceber. E aqui também temos uma carta de reclamação, tá? E aí, dentre as semelhanças, como eu já citei, né, que deve haver uma linguagem respeitosa, a gente também encontra semelhanças na estrutura da carta. Vocês podem observar, ó, que aqui temos o local e a data em que a carta pessoal foi escrita e o local e a data onde a carta de reclamação foi escrita. Nós temos aqui a saudação, né, e o destinatário presente também, que na carta de reclamação, por se tratar de uma linguagem mais formal, né, acabou, como vocês podem ver, que nem houve a saudação, já foi direcionado aqui o destinatário, a direção da empresa Motorola. E aí nós temos o corpo, o texto, né, trata-se do assunto, a gente vê aqui nessa primeira que se trata de uma carta pessoal, né, entre amigos, e aqui a gente tem o corpo do texto, né, o corpo da carta de reclamação, onde a gente vê aqui a questão da insatisfação de um cliente em relação à empresa Motorola. E aí uma semelhança também, a gente tem aqui a despedida, né, que na carta, por ser uma linguagem mais íntima, né, um abraço, uma abração. Já a despedida aqui na carta de reclamação, já que se trata de uma linguagem formal, a gente tem aqui atenciosamente. E a assinatura, né? Rita encaminhou aqui a carta pessoal, o Adriano Souza é a carta de reclamação. Vocês viram que na carta pessoal assinou só como Rita, já que na carta de reclamação, devido à linguagem mais comercial, mais formal, já usou o nome completo, tá? Então, são algumas semelhanças e diferenças que a gente apresentou. Nosso objetivo da aula hoje era justamente identificar algumas delas. E a nossa atividade, né, eu vou estar encaminhando no grupo de WhatsApp esses dois textos que nós já trabalhamos, que vocês podem ter apagado aí. E aí eu vou estar reencaminhando a carta pessoal e a carta de reclamação. E vocês irão desenvolver uma atividade no caderno relacionada à comparação entre esses dois tipos de carta. Combinado? Então, gente, finalizamos nossa videoaula, né? Continuo aqui trabalhando de casa. Desejo que vocês façam uma boa atividade. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem no WhatsApp. Até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.